Estamos mergulhados em muitas energias e mistérios. Mistérios divinos, mistérios da natureza, forças que transmitem sabedorias. O que existe de misterioso nas flores? Como as plantas atuam possibilitando a cura? Estas e outras questões serão respondidas pela co-canalizadora do Sistema dos Florais da Amazônia, Isabel Fatini Barcé. Acompanhe. As flores, o Paracelso, ele dizia que a flor ela representa o verdadeiro paraíso. Então, eu acho que esse é o mistério dela. Ela nos traz uma lembrança do paraíso, uma memória que está dentro de nós. E ao ver uma flor, ao sentir o perfume, desperta essa memória e nos traz uma paz, uma harmonia, né? Isso não foi uma busca minha, foi um chamado interno que eu recebi ainda antes de morar na floresta, que eu vivia numa comunidade, Céu da Montanha, que fica em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. E ali nessa comunidade comecei a ver a chegada dos florais aqui no Brasil, naquela época, em 92, 93, e veio esse chamado de fazer florais. E aí eu comecei a fazer algumas essências, mas antes de fazer as essências eu já comecei a receber as mensagens das flores. Foi uma coisa, uma comunicação mesmo da natureza das flores, né? E aí depois disso eu preparei várias essências lá em Visconde de Mauá, comecei a utilizar com as pessoas, ter resultados, né, que correspondiam às mensagens das flores também. E isso foi sendo uma confirmação. E quando eu cheguei na floresta, eu já tinha um kitzinho de 38 flores que cheguei ali já e as pessoas começaram a tomar, a se interessar. E logo em seguida começou a pesquisa dos florais da Amazônia. Falavam da sua própria natureza, né? Revelando o seu mistério, qual a função delas ali, como elas poderiam estar ajudando as pessoas. Eu cheguei na floresta em 93, né? Já carregando essas primeiras essências de Mauá. E lá a Maria Alice já morava lá, a gente já tinha trabalhado junto em Mauá, e ela lá já vinha desenvolvendo uma pesquisa, um estudo de ervas medicinais, da medicina tradicional da floresta, com um grupo de jovens, e então ela também já preparava algumas águas de flores ali, também por instrução dos guias dela. Então a gente se reuniu ali, reunimos nossas experiências e também continuando dentro desse chamado, porque nós consideramos que é um chamado da floresta pela necessidade, né, da maneira como a natureza percebe a necessidade dos homens de levar um alento, de levar essa cura que está lá dentro da floresta amazônica para as pessoas todas que estão precisando disso, né? Então, numa lua cheia de maio, que eu acho que a gente nem estava conectado com essa coisa assim de Vesak, né? Mas a gente sabia que era a lua de Buda, e então nós nos reunimos e escolhemos uma flor que naquele momento estava bem forte, assim, que é a açucena, e preparamos a primeira essência dos florais da Amazônia. E a gente ainda nem sabia que ia criar um sistema de florais da Amazônia, mas nasceu dessa forma. E hoje, então, já estamos com 20 anos do início da pesquisa. Bom, eu sou gaúcha, nasci no interior do Rio Grande do Sul e sempre tive essa busca dentro de mim, né, de uma resposta
E no momento assim eu me encontrei com o Daime, lá no Rio Grande do Sul mesmo, e depois eu saí em busca, né, dessa bebida, porque eu percebi que podia trazer as respostas que eu procurava. Então conheci o Santo Daime e segui nesse caminho, aí fui morar em Mauá, onde ajudei a fundar a comunidade que tem lá até hoje. Morei 10 anos lá e depois me transferi com a família já para a Floresta Amazônica, né? E aí, então, surgiu essa história dos florais da Amazônia, né? Começamos essa pesquisa. Foi um momento assim, muito forte, muito mágico e trouxe assim, muita coisa na nossa vida, realmente, porque é uma responsabilidade que a gente assume, não só de dar continuidade, a responsabilidade com as pessoas que começam a trabalhar com nossos florais, mas a responsabilidade que a gente assumiu também com a própria floresta, de sermos esses canais desse conhecimento, canais dessa medicina, para poder transmitir dessa forma como ele vem sendo transmitido, né? A mensagem dos florais da Amazônia, que é a mensagem da floresta, dos seres da floresta, para a humanidade. Espiritualidade para mim é autoconhecimento. Eu acho que esse é o propósito maior que está por trás de todas as linhas, de todas as linguagens que surgem nos mais variados momentos e para as mais variadas grupos de pessoas, né? Então, acho que a finalização disso tudo é se encontrar a si mesmo, se conhecer, se entender para poder entender o outro. E é isso que pode trazer a paz também. E eu vejo que as terapias modernas estão também agora não só com uma forma religiosa que se tornou complexa, né, muitas vezes, mas as terapias que estão surgindo nesse momento vêm ajudar as pessoas também a fazer essa conexão, a se conhecer, a abrir esse livro interno que está dentro de cada um. E a terapia floral como um todo, eu vejo que ela também vem cumprindo esse papel de ajudar a reconectar as pessoas com a natureza e com a sua própria natureza divina. A Amazônia é uma bacia, né, um local que tem muita água e toda vida na floresta ela é regulada pela água, né? E isso se transfere também para o psiquismo das pessoas, né? Porque lá o rio sobe muito, depois desce, tem a chuva, tem a seca, né? Então a água ela está muito relacionada com a vida não só do corpo físico, né, de toda a natureza que está em volta e com todo o funcionamento mental e emocional, principalmente das pessoas, nós sabemos disso, né? Então, quando a gente vê essas situações que estão acontecendo no mundo, tudo é um espelho, a natureza é um espelho da nossa vida humana. Então, o homem ele pode mudar essa situação através desse autoconhecimento também, percebendo o que a água, qual a mensagem que a água está dando nesse momento para o planeta, né, para as pessoas. Tem uma mensagem aí que é muito clara, então as pessoas precisam aprender a escutar a natureza, porque a natureza ela não quer destruir, ela quer ajudar, ela dá suas mensagens. Então, se as pessoas conseguem entender a mensagem, elas conseguem resolver o problema. Nós temos 70 flores. Nós fechamos o sistema com essas 70 flores, porque é infinita a quantidade de flores na floresta. E a gente não podia deixar aberto indefinidamente e ir fazendo, acrescentando sempre novas flores. Então, nós fechamos com 70 e é muita coisa que essas 70 flores podem fazer. Uma só tem muitas possibilidades de transmitir a sua cura para as pessoas, né? Então, 70 flores dá de trabalhar, acho que tudo que precisa
dentro dessa medicina de cura. Essa classificação, ela surgiu no momento em que nós precisávamos criar um sistema assim, melhor para as pessoas entenderem como é que funcionavam nossas flores. Porque quando a gente levou primeiro para os terapeutas, era só aquelas mensagens, os terapeutas não sabiam o que fazer com aquela mensagem, porque era subjetiva, não dizia, a flor serve para isso, para isso, para isso, como as pessoas esperavam, né? Então, nós tivemos que buscar uma resposta na natureza de como que a gente ia sistematizar nossas flores. Aí tentamos fazer da forma que era que tinha o sistema de Bach também, através das emoções, dos sintomas, né? Mas isso não fluiu ali com as nossas flores. Então, tivemos essa visão na floresta dos grupos, onde elas se subdividem. E partindo desse princípio do espelhamento, né, da natureza com a vida humana, então nós desenvolvemos essa classificação, que são as flores da Mata Virgem, né, que ali tem o grupo das grandes árvores, dos cipós, dos arbustos, as epífitas e os fungos. Então, cada um deles trabalha num nível que está relacionado a essa energia da Mata Virgem, que é a energia original, pura da natureza, que vai curar esse nível interno nosso que nós também temos e pouco acessamos, né? Abrir os canais para acessar esse nível original dentro de nós. Então, a capoeira é esse momento onde a Mata Virgem é derrubada, então todo aquele espaço original, aquele ecossistema inteiro, ele sofre uma agressão, e surgem novas plantas espontaneamente que vêm trazer uma regeneração para aquele ambiente. E aí surgem outras espécies que não nasciam dentro da Mata Virgem, porque também dentro da Mata Virgem entra pouco sol. E aí quando derruba a floresta, o sol vem com tudo e nascem outras espécies que os pássaros trazem, ou que as sementes já estavam ali e não nasciam dentro da Mata Virgem. Então tem uma outra característica essas flores, que elas vêm com essa energia de regenerar e de ajudar a enfrentar os desafios também. As cultivadas, elas representam todo esse mundo cultivado, né? Porque depois que o homem ele começa a mudar aquele ambiente original, ele começa a cultivar, porque precisa de alimento, precisa de remédio, vai construir jardins em volta das suas casas, né? O homem vai em busca desses elementos, mas dentro das suas escolhas, fazendo escolhas, né? Você quer plantar essa flor em determinado lugar porque você quer que ela floresça ali, ou você vai plantar um remédio com aquela intenção de obter a cura daquela planta. Ou você planta a frutífera, né, as plantas que vão trazer alimento. Então, o homem tem todo um outro relacionamento com essas plantas e as plantas dependem do homem também para a sua sobrevivência. Então, é a relação do homem com esse mundo externo, a cultura, a civilização, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e os desequilíbrios que surgem dessa relação, os traumas, os registros que ficam na nossa aura, e que essas flores vão ajudar a purificar. Bom, dentro da concepção da terapia floral, a doença é justamente a ruptura dessa comunicação com o nosso eu interno, com a nossa alma. É quando a gente não consegue executar os anseios, nossos anseios íntimos, a escutar a voz da nossa alma, o que a gente tem realmente que fazer, e começa a dirigir a nossa vida para agradar as circunstâncias, a família, né, segue aquela profissão porque o pai pediu, vai ter aquele emprego que não é o que a pessoa gosta de fazer. Então essas rupturas, elas vão impedindo o fluxo natural, né, da energia do nosso eu, e aí vai se refletindo isso no nosso mundo físico. A imunidade diminui,
as pessoas começam a desenvolver emoções negativas e quando a pessoa vê isso está somatizado, está materializado na forma de alguma doença. As plantas, elas vão desobstruir esses canais de comunicação com esse mundo interno, purificar a aura, porque elas vão atuar nesse organismo invisível que está em volta de nós, que a gente não entra muito em contato, mas a nossa aura é um grande arquivo de todas as informações que acumulamos na nossa vida, desde outras encarnações, desde a nossa geração espiritual também. Todas essas gêneses, elas estão registradas dentro de nós, com todas as experiências, seja boas, seja ruins. Tudo isso é como se fosse assim um óculos que nos cerca e cada um vê o mundo através desse óculos, né? Então cada um tem essa visão de mundo que pode ser positiva ou pode ser distorcida de acordo com os registros que estão nos nossos chakras, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, astral, né? Tudo isso está influenciando a nossa vida cotidiana, mesmo que a gente não tenha consciência. Então, os florais, eles vão trabalhar nesses registros, né? Vão dissolver coisas que estão estagnadas, né? Trazer à tona memórias, às vezes negativas, porque a pessoa precisa trabalhar aquilo, precisa viver aquela experiência e limpar aquela experiência. E os florais fazem isso de uma forma muito sutil, muito harmonizada, embora que quando a pessoa precisa, eles também trazem, né, um padrão negativo, causam uma reação mais forte assim, porque são coisas que estavam trancadas dentro da pessoa e o floral, ele libera, né? Libera, purifica, amadurece, ajuda a pessoa a amadurecer e desenvolve também com essa purificação desses níveis, desses registros, a pessoa também muda a cor do óculos, né? Então o mundo começa a ficar um pouquinho diferente e a relação da pessoa com o mundo também muda e aí é quântico, né? O processo é quântico. Assim como aquelas gotinhas da tintura mãe, elas se propagam quanticamente na base que a gente usa, também no nosso organismo físico e sutil, essa energia ela vai se propagando em todos os níveis. E se transfere para a família, para os ambientes que a gente trabalha. Bom, então eu vou contar uma história assim de uma criança, né, que é um caso que aconteceu logo que eu cheguei, que inclusive foi até com esses florais de Mauá que eu trouxe. E é uma criança que tinha bastante dificuldade de relacionamento, era tímida e era gaga também. Então tudo era meio, né, difícil para essa criança e para a mãe. E nós começamos da floral, né, e foi um tratamento assim, durou 1 ano. Dela entrando todo um processo de crescimento, né, interferindo no processo de crescimento, de amadurecimento daquela alma. E depois de 1 ano ela já estava completamente mudada, passou toda a gagueira dela, falava normalmente, se relacionava e a partir daí gerou todo, né, um crescimento saudável, que hoje já é um rapaz e nem existe mais nada disso. Então foi uma experiência dos primórdios assim que nos ajudou a entender mais, né? Cada paciente, cada pessoa que a gente acompanha tomando floral é uma aula para nós, porque a gente aprende, em cada um a gente aprende coisas diferentes. Então, na verdade, todas as histórias são muito inspiradoras. Que todos podem ter assim, muita esperança, que a gente às vezes está mergulhado em tantas notícias ruins, em tantas coisas negativas que existem no mundo, mas a natureza ela está sempre pronta a receber cada filho. Todos nós somos filhos da natureza, temos essa ligação dentro de nós, então quem procurar vai encontrar.
E sempre existe solução para todas as dificuldades que nos cercam, sempre tem uma solução. É preciso apenas a gente se abrir o coração, deixar a energia fluir, deixar vir de dentro, que a gente vai encontrar as respostas dos nossos problemas. E o destino de todos nós é a felicidade, é a saúde. E um dia a humanidade vai encontrar esse caminho e nós vamos chegar lá.